Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai pensar junto um pouquinho sobre relacionamento com Deus. E aí eu fiquei pensando como estabelecer, né? E a gente pensa tanto e ouve tanto falar de Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E aí eu pensei em como estabelecer um relacionamento com Deus para que eles não seja apenas um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas seja o nosso Deus. Um Deus próximo que a gente conhece, que a gente sabe o que Ele espera da gente, um Deus bem pertinho mesmo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, vamos discutir um pouco, vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Aí eu separei pra gente Gênesis 12:1, que aí eu peguei Abraão como um exemplo pra gente analisar a trajetória dele para lá na frente a gente escutar falar que ele é o pai da fé. O que aconteceu para ele se tornar, como foi a trajetória da vida dele, para a gente poder trazer um pouquinho para a nossa realidade também. Gênesis 12:1 a gente chama de o chamado de Abraão, né? Que foi quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, e aí tira ele da parentela dele, e aí ali começa a caminhada de Deus com Abraão. Começa assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Por que eu peguei logo esse exemplo, assim, logo esse versículo? Porque quando ele fala assim, sai da sua terra, ele não fala assim, sai da sua terra e vai para Canaã, que no final ele passa em Ai, passa em Canaã, e a terra que ele promete aos descendentes é Canaã, né? Ele não dá um mapa, ele não dá uma trajetória, ele não dá o percurso, ele não dá o caminho concreto, mas ele fala, eu lhe mostrarei. Quando ele fala, eu lhe mostrarei, ele já está provando para Abraão, para mim, para quem lê a Bíblia, para quem crê naquilo que lê, que ele é um Deus de relacionamento. Porque se eu lhe mostrarei, quer dizer que eu vou caminhar junto com você, lado a lado, as medidas que você for precisar virar à direita, à esquerda, ir em frente ou qualquer outra coisa, ele vai estar lá e ele vai mostrar. Tanto que depois Abraão também passa pela terra do Egito e tudo mais. E aí quando ele se separa de Ló, né, porque o pasto ficou pequeno porque Deus fez de Abraão um homem muito próspero, Ló também enriquecia muito o sobrinho dele, então o pasto ficou muito pequeno para eles dividirem com o rebanho. Daí então esse é o momento, eu tô acelerando um pouco a história, esse é o momento em que Ló olha, né, e aí ele escolhe ir para a direção de Sodoma e Gomorra, porque aos olhos a terra era muito bonita, mas daí então Abraão não escolheu, e aí ele ficou com o que a gente entende com a terra mais difícil, né? Com aquela que já não era tão bonita aos olhos. E aí nesse momento Deus aparece para Abraão e aí tranquiliza, né, Abraão sobre o futuro, sobre as coisas, e aí a gente já está em Gênesis 15, que é o que a gente chama de, eles colocaram o título de A Aliança de Deus com Abraão. E aí eu vou ler Gênesis 15 para vocês, porque aí a gente já andou um pouquinho com relação ao relacionamento. A gente já andou do chamado, agora vai fazer a aliança e daí a gente discute aqui. Beleza? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho e o herdeiro que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe deu crédito como justiça. Ou aquilo lhe foi acreditado como justiça. Notem que primeiro Deus fala que mostrará a terra, e aí a história continua um pouquinho, que eu contei já para vocês. Aqui há essa separação entre o único parente de Abraão que tinha ficado com ele, que era Ló, o sobrinho, e aí agora Abraão se vê sozinho, e nessa ele vai conversar com Deus de novo, e notem que ele pergunta, Deus responde, ele pergunta, Deus responde. Então, ao mesmo tempo que Deus já provou dizendo na terra que eu lhe mostrarei que ele é um Deus de relacionamento, ele também te permite essa questão de amizade, o que entra naquela coisa que Jesus fala lá no Novo Testamento, que o rei
Ele não deixa com que os seus súditos conheçam os seus planos. No entanto, nós somos chamados como amigos de Deus porque Deus partilha conosco o plano. Então é exatamente isso que ele faz com Abraão nesse momento. Ele vai conversando com Abraão, Abraão vai apresentando aquilo que ele está vendo, Deus vai apresentando aquilo que ele tem como plano, e eles vão entrando num consenso, e ele vai acalmando o coração de Abraão, ao mesmo tempo que Abraão vai conhecendo um pouco mais de Deus, se relacionando com Deus passo a passo, porque tudo na vida é assim, a gente não vai conhecer tudo de Deus ao mesmo tempo, mas é um passo a passo, é aquele caminhar diário, é sentar, conversar, seja através, no nosso caso, né? Seja através da palavra, da leitura dela, da oração, da meditação na palavra de Deus. E daí, à medida que eles vão falando, Deus conta o que vai acontecer com o povo daqui a 400 anos. Então, por favor, vocês leiam o resto de Gênesis 15. E aí, no Gênesis 17, Deus fala para ele o que vai acontecer, qual é o parâmetro desse relacionamento. E aí ele vira e fala assim: quando Abraão estava em 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aqui, Deus está dando uma regra do como manter esse relacionamento através da obediência. Como disse Jesus lá na frente, aquele que me ama, esse me obedece, ou aquele que me obedece, esse me ama. Então é assim que a gente estabelece um relacionamento. A gente pode fazer perguntas para Deus? Pode. Como Deus responde? Segundo a vontade dele, do jeito dele. Deus não se encaixa assim nos nossos parâmetros, existe o parâmetro de Deus. Como nós vamos saber o que é a vontade de Deus, como obedecer a Deus? Conversando com Deus através da leitura da palavra, porque pra gente ele já deixou escrito. Essa conversa, esse relacionamento, a história da vida de Abraão, eu até aconselho vocês a lerem, é muito interessante porque serve de parâmetro para a gente descobrir que nem tudo é como a gente vê, porque Deus pode fazer muito mais do que a gente vê, porque Abraão, quando ele olhava para si, ele não via a possibilidade de ter um herdeiro. No entanto, à medida que Deus vai fazendo as coisas, vai mostrando as coisas, vai acalmando o coração dele, a fé dele vai aumentando, porque é durante o caminhar que a nossa fé é trabalhada, a nossa maturidade é trabalhada. E uma coisa que eu queria muito que vocês pensassem é como deixar e como viver as coisas que Abraão viveu. Como deixar de falar o Deus de Abraão e falar o Deus da Camila, o Deus da Bia, o Deus do Gabriel. Como tornar esse Deus que fez tantas maravilhas, tantos milagres, tantas coisas aqui, que ficou registrado nesse livro, exatamente para a gente poder ler e crer que é o mesmo Deus, porque não há sombra de variação nesse Deus. Como tornar esse Deus o nosso Deus? Como ter um relacionamento com esse Deus a ponto dele se tornar extremamente pessoal, de conversar com a gente entender o que ele quer dizer, assim como Abraão entendia. E lógico, procurar obedecer, procurar fazer a vontade dele, procurar torná-lo próximo, porque ele é um Deus de relacionamento. O mesmo jeito que ele andou com Abraão, ele quer andar com a gente, as mesmas promessas, as mesmas coisas ele também quer ter conosco. E notem que à medida que esse relacionamento foi crescendo, foi amadurecendo, Abraão recebeu as suas promessas, mas também foi bênção na vida de outras pessoas, né? Porque Abraão ele é conhecido como o pai da fé, como o pai da nova Israel, como o pai de tudo, né? Foi por meio da fé de Abraão que hoje nós somos conhecidos como o povo de Deus. Então, vamos pensar por isso, né? Vamos analisar o que a gente pode aprender com Abraão e trazer para a nossa realidade e servir a esse Deus. Beleza, gente? Beijos. Se vocês tiverem dúvida, vocês me avisem. Estou à disposição. Boa aula para vocês.